No ano de 1990, fomos visitados por um lobisomem. Me chamo Alexandre. Aqui em Minas Gerais, sempre houve muitos relatos de avistamentos de lobisomem. Não precisa andar muito por fazendas e sítios para obter tais relatos. Então, sempre cresci com a certeza que essa criatura existe. Sempre temi e respeitei épocas de Quaresma, São João e Lua Cheia. Mas nunca pensei que um dia veria um. E foi bem na noite da festa do meu noivado que esse maldito resolveu aparecer no sítio dos pais da minha noiva. Era mês de maio, o mês das noivas, data escolhida a dedo por minha noiva. Passamos 2 dias organizando cada detalhe da festa. Usamos todo o espaço vago do sítio com mesas e decoração. Abatemos gado, porcos, galinhas, teria muita fartura para aproximadamente 40 pessoas. Eu me esforcei muito para que a nossa noite fosse perfeita e ficasse guardada em nossa memória como um grande dia. Mas infelizmente ficou marcado pela visão dos infernos que é aquela besta. A festa começou por volta das 13 horas. Fizemos várias churrasqueiras caseiras e bem grandes espalhadas pelo terreiro. Em cada uma havia praticamente um animal inteiro assando. A festa estava muito boa. Todos os convidados vieram, mesmo os que moravam na cidade. Digo isso porque o sítio do meu sogro fica em área bem afastada da cidade. E de certa forma é meio difícil chegar lá mesmo com um carro potente, por conta das estradas de terra em má condições. Enfim, a noite caiu. Acendemos todos os bicos de luz que havíamos espalhado pelo terreiro. O forró comia solto. Todo mundo se divertindo. Até aí estava tudo calmo, tudo nos conforme. Quando foi por volta das 23 horas, os convidados já cansados começaram a se despedir e pegar o trecho. Sei que quando deu umas 00:30, só restavam na festa minha família e a família da minha noiva. Ao todo, éramos mais ou menos umas 16 pessoas. Continuamos lá no terreiro, dançando e bebendo, até que minha sogra falou assim para o meu sogro: "Dirto, as crianças já estão com sono, já tá tarde, não é melhor desligar ou abaixar um pouco essa música?" Meu sogro, que já estava pra lá de Bagdá de tanta cachaça, ficou bravo com a advertência e respondeu: "Mas nem no dia da festa a gente pode ouvir uma música? Se for para baixar o som, é melhor desligar então." Eu fui lá e desliguei o som. Não importava se tivesse ou não. O momento estava bom demais, todos conversando, comendo e dando risadas. Até que nossa alegria foi cortada pelo grito da tia da minha noiva, uma senhora que na época já tinha uns 60 anos. "Minha Nossa Senhora, tem um bicho vindo ali, gente!" Ela apontava para a cerca que ficava ao lado esquerdo da casa, próximo aos pés de limão. Olhamos ao mesmo tempo para onde a senhorinha apontava. Havia um lobisomem de mais ou menos 1,80 m de altura, passando entre os pés de limão e vindo para o nosso lado. O lobisomem andava em pé igual um ser humano. Porém, suas pernas eram cangaias, seus pés eram grandes. Ele estava vestindo uma calça que estava toda rasgada, esgarçada, onde dava para ver uns pedaços das suas pernas. Ele estava sem a parte de cima da roupa. Seu tórax era enorme, bem largo e bem forte, assim como seus braços, que eram longos e fortes. Mas o que mais nos aterrorizou foi a sua cabeça. A cabeça era muito grande. Ele tinha nariz igual de porco, mas a boca era igual de cachorro. Até seus dentes pareciam dentes de cachorro. Seus olhos eram amarelos e suas orelhas eram grandes e caídas para baixo. Mesmo parecendo porco e cachorro, ainda havia alguns traços humanos naquela criatura. Ele era coberto de pelo da cabeça aos pés. Nós saímos correndo em disparada para casa. No meio da confusão, algumas pessoas caíram, se machucaram. E aquilo, quando viu que estávamos correndo, deu um rosnado tão alto e forte que arrepiou até o último fio de cabelo da minha cabeça. Ele veio correndo atrás de nós.
Quase estouramos a porta da sala, pois íamos passando de monte e entrando para dentro todo mundo gritando. Até os idosos passaram sebo nas canelas e correram igual criança. Minha gente, assim que todos entramos e trancamos a porta, foi aquele estouro. Não sei se o lobisomem deu um coice, uma cabeçada, o que foi. Só sei que caiu até pedaço de reboco da parede. Era uma gritaria só. As crianças acordaram assustadas e começaram a chorar. Era gente rezando, outros orando, uns gritando, outros chorando. Meu Deus, que sufoco passamos aquela noite! As mulheres correram com as crianças e os idosos para os quartos, e eu e os homens ficamos segurando a porta com nossos corpos. E cada pancada que a porta recebia, o batente ia ficando solto da parede. Meu sogro pegou seu 38 e foi na janela ver se conseguia acertar o lobisomem. Mas de onde ele estava não tinha como. O amaldiçoado deu vários coices na porta e depois se afastou e foi em direção às churrasqueiras. Virou todas ao chão. Meu sogro olhava pela janela e nos falava: "Miserável, tá comendo nossa carne!" O barulho que o infeliz das costas ocas fazia era tão alto que de dentro de casa ouvíamos ele mastigando. Eu gritei para o meu sogro: "Atira, seu Dirto, acerta ele!" Seu Dirto abriu uma brecha e disparou. Não acertou o maldito, mas o barulho deve ter assustado ele, porque o lazarento saiu correndo em direção à porteira. Seu Dirto disse que o bicho deu um salto tão alto que caiu lá do outro lado. Passamos o restante da madrugada de vigia. O medo daquilo voltar era grande. Hora ou outra, um de nós olhava pelas janelas e conseguíamos ver um par de olhos amarelos bem ao longe encarando o sítio. Foi muito pavoroso. No dia seguinte, limpamos o quintal, jogamos muita carne fora. Estava toda babada e mastigada. Foi muito prejuízo. Seu Dirto nos disse que morava naquele sítio desde que se casou e nunca havia aparecido lobisomem por ali. Foi a primeira vez e, graças a Deus, a última, pois até hoje meus sogros moram lá e falam que o lobisomem não voltou mais. Bom, eu ainda vou lá visitá-los, mas nunca fico até escurecer. Eu não confio mais. Ver um lobisomem de perto não é fácil. A criatura é muito mais feia e aterrorizante do que a gente pensa. É besteira querer enfrentar, pois a fera não tem medo. E se tiver chance, ataca e come até um ser humano. Essa foi minha terrível experiência com o lobisomem. Boa noite. Me chamo Valmir, sou caminhoneiro aposentado. Irei compartilhar um avistamento que tive em meados dos anos 80. Foi o único que tive, por isso acredito fielmente quando dizem que lobisomens só aparecem para quem eles querem. Nos muitos anos nas estradas, fiz muitas amizades com outros caminhoneiros, e eles contavam de avistamentos de assombração, nunca de lobisomem. Porém, quando aconteceu comigo e contei a eles, não acreditaram. Mas enfim, vamos ao caso. Lembro-me que era mês de julho. Eu estava saindo de São Paulo para o sul de Minas Gerais, mais precisamente para a cidade de Passa 20. Cheguei na cidade por volta das 21 horas. Estava muito frio, havia muita neblina por conta das montanhas ao redor. Fui até o galpão onde teria que deixar a carga, mas fui recebido com aspereza pelo vigia, que me disse que as entregas eram feitas até às 18 horas. Depois desse horário, somente no dia seguinte, a partir das 7 horas da manhã. Fiquei sem entender, pois não havia especificação de horários no relatório. Enfim, eu perguntei se ele sabia onde eu poderia pernoitar, e com muito mau humor, ele me disse que tinha várias pousadas na cidade, era só eu procurar. Sem entender o porquê daquela grosseria, agradeci e fui andando para o caminhão. Nesse momento, ouvi um assovio. Olhando para trás, vi o vigia, que com um sorriso sarcástico me falou: "Se apresse, homem, porque as pousadas aqui só recebem cliente até às 10 horas. Caso contrário, vai ter que dormir numa ruela qualquer aí. Aí você vai ver o que é bom."
Eu nem respondi àquele homem. Entrei no caminhão e dei partida. A poucos metros dali, avistei uma pousada simples. Parecia bem antiga. Pensei comigo que era perfeita, pois teria um preço acessível. Estacionei do outro lado da rua e fui para lá. Peguei um quarto no segundo andar. Ao entrar no quarto, que era muito simples, fiquei feliz, pois a janela era de frente para a rua e conseguia ver meu caminhão. Fui logo tomar um banho e dormir, pois estava muito frio. Pelo vidro da janela eu conseguia ver a claridade da lua e das luzes do poste, e uma fumaça que passava lentamente para lá e para cá. Era quase um nevoeiro. Logo adormeci. Acordei com um barulho na janela. Parecia algo arranhando o vidro. Abri os olhos e não vi nada. Pensei comigo, deve ser o vento. Voltei a dormir, mas acordei novamente com barulhos na janela. Dessa vez parecia que estavam forçando sua abertura. Então abri os olhos de repente e quase me borrei ao ver o que estava do outro lado da janela, me olhando e tentando entrar no quarto. Havia uma espécie de cachorro e homem, acocorado, usando suas mãos peludas, de unhas grandes, para abrir a janela. Aquilo tentava não fazer barulho, pois quando percebeu que eu estava de olhos abertos, o vendo, ele cerrou os dentes e soltou uma respiração forte, como se estivesse bufando, o que fez o vidro embaçar por alguns segundos. Com muito medo, eu me levantei e fiquei perto da porta, pois se aquele lobisomem conseguisse entrar, eu sairia correndo. Mas minha sorte é que a janela, por ser bem antiga, era muito resistente. Ele forçou a mesma por mais um tempo, e vendo que não ia conseguir entrar, saltou para o asfalto. Então corri até a janela e olhei para baixo, e vi aquela criatura rodeando meu caminhão e cheirando o ar igual um cachorro. Eu não podia acreditar que aquilo era o tal lobisomem que todos falam. É uma criatura muito feia. Vocês não têm noção de como é aterrorizante ver um. Não dormi mais. Esperei amanhecer, entreguei a carga e fui embora. Depois desse acontecimento foi muito difícil para mim continuar trafegando pelas noites. E principalmente dormir em pousadas de cidades pequenas. Até hoje meu maior medo é ver novamente um lobisomem. Boa noite. Olá, boa noite. Vou contar o relato do meu tio João. Hoje ele é falecido, mas enquanto vivo contava isso para todo mundo. Tio João era curandeiro, morava sozinho, nunca quis casar. Era muito respeitado por todos na cidade onde morava. Senador José Bento, Minas Gerais. O ano era 1988. Meu tio João contava que era noite de lua cheia. Era sexta-feira. Naquela noite ele não se sentia muito bem. Estava febril. Então jantou cedo, deu comida ao seu cachorro Piteco e guardou as galinhas no galinheiro. Aliás, havia um galinheiro muito grande no quintal. Tio João criava várias galinhas e galos. O bairro onde ele morava era pouco habitado. As ruas ainda eram de terras. As casas tinham cercas de arame. Isso quando tinham. No meio do quintal havia um pé de mangas muito grande. Embaixo dele um balanço. E nesse pé de manga havia um bico de luz que meu tio puxou da casa para lá, para clarear o quintal que era enorme. Pois bem, meu tio foi se deitar e acordou horas depois com o Piteco latindo, mas eram latidos de medo. Logo em seguida, meu tio ouviu gemidos, eram também de dor. Curioso e preocupado, ele se levantou e acendeu a luz do quintal. Nesse momento, Piteco começou a latir mais ainda e correu para perto da porta e começou a arranhar, como se quisesse entrar na casa. As galinhas estavam alvoroçadas também. Meu tio, que era um senhor bem valente, nunca teve medo do sobrenatural, abriu a porta e saiu na área. Ele disse que viu exatamente essa cena. Havia um homem de idade avançada, próximo ao pé de manga. Aquele homem rolava no chão e gritava com as mãos na barriga e na cabeça. Preocupado com o que viu,
Meu tio pensou que o homem poderia estar passando por ali e começou a passar mal. Não pensou duas vezes e foi caminhando em direção ao homem caído, que rolava e gemia de dor. Enquanto caminhava, ele perguntava: "Ô, seu moço, o senhor não está bem? Eu posso te ajudar?" O homem, sem olhar para ele, respondeu com a voz rouca e embargada: "Vá embora! Sai daqui! Sai daqui!" Mas meu tio continuou indo em direção ao homem. De repente, o homem se virou e ergueu a cabeça, olhando para o meu tio e falou: "Vá embora, desgraçado!" Meu tio disse que arrepiou até a alma quando viu o rosto daquele homem. Os olhos estavam vermelhos da cor de sangue. Os dentes do homem eram grandes e sangravam como se estivessem rasgando a gengiva. As orelhas estavam crescidas e apontando para cima, cheia de pelos. O homem tinha uma feição demoníaca. A pele de seu rosto era escura e enrugada. Meu tio sentiu tanto medo que sentiu fortes dores no peito, como se estivesse infartando. Ele começou a voltar para casa meio cambaleando. Tamanho era seu pavor e as dores que sentia no peito por ver tal cena. Ao entrar em casa, ele conseguiu arrastar uma mesa para fechar bem a porta. Depois pegou uma cadeira e se sentou diante da janela. Puxou um pedaço da cortina e ficou olhando aquele homem rolando embaixo da árvore. O homem gritava e urrava. Depois dava gargalhadas que parecia o próprio diabo rindo. Meu tio conta que o homem foi tomando forma de um enorme cachorro misturado com um jumento, que ele se colocou de quatro e suas pernas traseiras eram tortas e altas, e as pernas dianteiras eram retas e curtas. O bicho se levantou e saiu correndo torto para a rua. Por onde ele passava, dava para ouvir o alvoroço dos cachorros. No dia seguinte, meu tio saiu lá fora e encontrou as roupas do homem ao avesso, penduradas no pé de manga. Ele deixou lá por mais 2 dias, mas ninguém foi buscá-las. Então ele enterrou num campo aberto. Segundo ele dizia, isso traria um pouco de paz para aquele homem que sofria com sua sina de virar lobisomem. Eu nunca duvidei desse relato do meu tio João, pois ele levava muito a sério coisas assim. Eu acho que o lobisomem não atacou meu tio porque ele era curandeiro, devia ter muitas proteções. Boa noite. Esses foram os 3 relatos de hoje. Peço a vocês que se inscrevam, deixem o like, comentem e compartilhem. E agora o YouTube tem mais uma opção para alavancar os canais. É o Hype. É só você clicar e hypar o canal. Não custa nada e ajuda o canal a crescer e manter a relevância aqui na plataforma. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!